Por mais que o nosso processo de edição nesse exercício aqui seja o método pesquisa, né? Onde a gente está pesquisando as mídias aqui dentro do nosso browser, selecionando os takes com layout e trazendo para a timeline, existe o complemento disso, que é o início do conceito de edição em fluxo, que é essa edição que acontece direto na linha de tempo. Basicamente, esse tipo de edição de fluxo, ele traz a ideia de você ter todo o conteúdo na sua linha de tempo e a partir disso você vai estar fazendo os cortes e tal para ritmar e, claro, suprimir conteúdo que é ou não do seu interesse. Imagina que assim, né? Até então, quando você joga o vídeo para baixo, nós estamos controlando somente o tempo de entrada e o tempo de saída do clipe. Mas uma coisa que vai acontecer é o seguinte, por exemplo, eu vou dar um play aqui. Ó, tô no ritmo aqui. Ó, subiu. Aí, por exemplo, aqui, eu quero já fazer com que eu tenha o tempo de vida desse take um pouco mais controlado. Então, o que vai acontecer? Então, nesse ponto eu já quero cortar. Eu poderia muito bem vir aqui, ó, arrastar esse take para cá, ele automaticamente vai arrastar o conteúdo e eu tenho esse controle. Mas fora isso, tem dois atalhos, dois recursos que são bastante úteis, que é o controle desse tempo de vida a partir dos colchetes. A partir do posicionamento que eu tenho aqui da agulha, né, eu posso muito bem vir aqui, pressionar, por exemplo, vamos pegar aqui o ponto novamente. Ó, no que eu tenho essa batida acontecendo aqui, ó, bem nesse ponto, pressionando aqui, ó, Alt colchete, mantendo meu clipe selecionado, ó, Alt colchete, eu vou lá e já tenho, né, a redução desse lado, né, daquele ponto para a direita cortado. Então, eu não preciso ir arrastando e tal. Eu tenho mais facilidade ao fazer isso. Aí, dando sequência, ó, trocou. E aí eu quero trabalhar também nesse ponto aqui de duração. O que eu vou fazer? Levando em consideração que eu quero que o clipe até termine nessa batida e tal, eu vou começar a trabalhar com alguns cortes aqui no meio para fazer um pouco de ritmo. Como é que eu vou fazer isso, né? Primeira coisa. Nesse tipo de edição, o primeiro ponto que eu acho importante é eu ver até onde esse clipe vai durar, né? E aqui, durante a minha montagem, eu já deixei ele mais ou menos na posição que me interessa. Então, se você perceber aqui, eu vou dar um play. E aí, nesse ponto mais alto, nessa marcação, meu clipe sai para dar lugar a outro. Porém, ele já sai, né, exatamente quando o skatista aqui está saindo de quadro, né? E eu quero, porque eu vou dar uns cortes do centro, que ele prolongue um pouco mais. Toda vez que você queira, dentro da sua edição, tá mudando o conteúdo dentro do corte, sem ter a necessidade de mudar a duração desse corte em si, dentro da sua caixa de ferramentas aqui na Toolbox, você tem essa ferramenta chamada de Trim, com a tecla de atalho T. O que ela vai fazer é o seguinte, quando você clica aqui, ó, no centro dela, você começa a ter a possibilidade de mover o clipe dentro desse conteúdo. E aí o que eu vou fazer é arrastar ele um pouco mais aqui para a direita. Então, eu vou clicar e arrastar aquele um pouco mais para a direita, para que o final dele, ele ainda esteja no meio do percurso. Então, eu não mudei a duração, mas eu ainda tenho aqui, ó, ele no meio do percurso para começar a trabalhar. Depois disso, como eu vou fazer os cortes, é importante que eu faça uma marcação no áudio para que eu diga para o Final Cut onde exatamente eu quero que esse clipe acabe, né, a sua exibição. Porque como eu vou cortar, né, eu vou estar tirando elemento, obviamente ele vai reduzir e não vai estar com essa sincronia que a gente já notou. Então o que eu vou fazer? Pressionando aqui para cima, eu vou levar minha agulha aqui, né, para o último corte, mantendo, né, o meu áudio selecionado, porque é ele que eu quero tomar como referência. Utilizando a tecla de atalho M, eu estou adicionando um marcador, como vocês podem ver aqui. Eu já tenho esse marcador adicionado para a gente começar a trabalhar. Esse marcador ele também pode ser adicionado aqui no menu Markers, e aí você tem essa opção chamada de Add Marker, onde você pode trabalhar com ele aí numa boa, né, sem muita dificuldade. Feito isso, o que vai acontecer agora, né? Eu vou começar a trabalhar com os cortes, levando em consideração essa duração. Então, se a gente prestar atenção no áudio que está sendo tocado, eu tenho esses 3 compassos mais altos, que acontecem no final e eu quero usar eles como marcação. Eu vou dar dando um zoom aqui, certo? Então, Command mais, vou dar um zoom aqui, expandir um pouco mais essa área de visibilidade.
E aí eu vou dar os cortes, né? Eu vou dar 2 cortes aqui, ó. Tum, 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 tum. E aí o último corte é a saída do clipe. Então como é que eu vou fazer isso? Então aqui, ó. No primeiro. Então aqui mais ou menos nesse ponto. Aqui novamente na toolbox, eu tenho a ferramenta responsável em dar o corte, que é o Blade, né? Que parece uma giletinha. Então eu mantive ele aqui selecionado. Vou dar um corte aqui nesse ponto. E aí vou percorrer um pouco mais e vou cortar novamente e vou suprimir realmente esse conteúdo, tá? Então, ó, tecla de atalho A, selecionei ele, deletei, obviamente ele vai juntar. Depois a gente vai trabalhar aqui com o reposicionamento para sincronizar em relação ao marcador. Então aqui você já vai ter esse pulo mais evidente. Viu? Eu já tenho essa sensação aí de salto no tempo. Aí eu vou dar mais um. Ó. Novamente. Posicionou aqui. Vou lá, ó, dar um corte. Certo? Então já dei esse corte aí pra gente. E esse cara eu vou novamente mover. Se você não quiser deletar, você pode novamente utilizar o trim e mover ele um pouco mais para a esquerda para adiantar o clipe. Então, novamente, você vai ter essa sensação temporal. Ó. Certo? Então, você já consegue trabalhar melhor com isso. Ó. Certo? Ó. E aí, o que eu posso fazer? Como eu quero que ele termine aqui, ou tenha um resultado aqui, eu vou aproveitar esse último compasso que está acontecendo aqui e manter um black, né? Algo que a galera vem usando bastante é a exclusão de conteúdo. Então aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, vou trabalhar com esse marcador mesmo, porém eu quero que aqui o meu gap, né? Esse espaço em branco que nós temos, ele dure somente o espaço que eu tenho do marcador. Então pressionando o Shift aqui eu vou manter ele conectado. Vou lá, vou reduzir, estou pressionando aqui, ó, Alt Colchete. Eu vou manter ele reduzido dessa forma, porém eu quero voltar esse clipe aqui pra gente. Então como eu faço? Ó? Vou voltar aqui o zoom, pressionando aqui Alt, eu vou fazer uma cópia desse clipe, eu vou repetir ele novamente, tá? Vou trabalhar dessa maneira, porém eu quero que ele aconteça pra cá, ó. Então pressionei Alt, arrastei, botei ele embaixo, e aí você vai ter esse resultado. A volta dele acontecendo. Ou você pode fazer isso, ou até mesmo a mudança para outro clipe. Então, ó, eu vou deletar, vou deixar em outro clipe mesmo, acho que o resultado fica legal, tá? Então, eu já tenho esse controle. E aí, eu vou trabalhando na composição, beleza? Então, aqui vocês viram a ferramenta de corte, o uso da Blade junto com a ferramenta Trimming, além de alguns controles dentro da timeline. No próximo vídeo, eu vou estar finalizando aqui esse contexto com vocês, ritmando ele e tal, para que a gente já tenha um videozinho, um clipe fechado, seguindo todos esses conceitos aí que nós já vimos, certo? Então é isso, até o próximo vídeo.